Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos. Nós iremos trabalhar aqui agora um, um gráfico mostrando a vocês como está então a produção de ouro no Brasil colonial. Nós trabalhamos essa ideia então da produção de ouro, vimos a descoberta de ouro no Brasil e a coroa portuguesa então cobrando diversos impostos e controlando a produção das minas. Aqui eu vou te mostrar todo toda a quantidade de ouro produzida ao longo de um século. Então, nós temos aqui um gráfico mostrando a produção de ouro ao longo de um século. Em cada cor é uma região do Brasil. O amarelo claro, Minas Gerais. O laranja escuro, quase vermelho, Mato Grosso. E o laranja claro, Goiás. Então, vou aproximar um pouquinho o mapa para vocês verem. Não aproxima tanto, mas beleza. Para vocês verem a produção. Então, olha só. Se você pegar aqui, então, como é que estava em toneladas a produção. Lá no início, por volta em 1702 até 1708, aconteceu a Guerra dos Emboabas. Nós chegamos a ver isso e eu apresentei isso no último vídeo, que é importante vocês verem. De 1705 até 1720 é o início da descoberta do ouro na região de Minas Gerais. Portugal já havia descoberto o ouro antes, mas o controle ainda não estava tão rígido. As novas descobertas de ouro na região de Minas Gerais levaram a coroa portuguesa a instalar, então, novas casas de fundição que existem desde o século XVI, mas a quantidade delas se aumentam a partir de 1705, no final do século XVII e início do XVIII. Por quê, professor? Porque tem mais ouro. Então, a coroa portuguesa deseja um maior controle sobre o ouro. Por isso, ter as casas de fundição, que é uma proibição que não se poderia andar com ouro em pó e haveria que transformar esse ouro em barra, mostrei isso também nas últimas aulas, com um certificado e com carimbo real ainda. Então aqui estou mostrando a vocês essa produção de ouro e o início da produção, e é importante retratar que no início, se você pegar aqui, ó, 1710 a 1720, é quando há um aumento incisivo das casas de fundição, que coincide também com o aumento de ouro levado para Portugal. Em 1754, se você pegar aqui, olha só a máxima quantidade de ouro produzida, é de 15.800 quilos de ouro, ou seja, 15 toneladas praticamente de ouro. É muito ouro saindo. Obviamente, o aumento da fiscalização, também o aumento de um contrabando, mas o interessante é que de 1710 a 1720 era o início das casas de fundição, percebendo que há um aumento posterior da arrecadação de ouro, porque se descobre mais ouro, mas também se aumenta a fiscalização. É importante lembrar também que em 1720 acontece a primeira revolta, mas uma revolta colonial, de Filipe dos Santos, na região de Vila Rica, atual Ouro Preto. Ele se levanta contra a instalação de casas de fundição na região. Ele quer destruir as casas de fundição e ela acontece em 1720, principalmente contra essas casas, beleza? Obviamente punido e morto. Mas se você pegar aqui, a coroa portuguesa então cobra muitos impostos. Nesse momento especificamente do aumento do ouro, há também uma tranquilidade e uma opulência nessa região. O que é opulência? Há muita riqueza, há muita demonstração de riqueza nas igrejas, nas casas, tá? Então há muita opulência. E ao mesmo tempo é importante entender quanto há maior concentração, quantidade de ouro circulando, há também um aumento do preço dos produtos. O ouro vai causar essa inflação, que só com comentário, tá? Inflação não é o aumento do preço, mas a desvalorização aurífera, porque tem muito ouro no mercado, então há uma desvalorização e os preços sobem, né? Se comparar a diferença de 20 mil peças de ouro, dependendo da região. Por exemplo, uma mula na região do açúcar custava 15 mil peças de ouro. Na região do ouro, 35 mil a 40 mil peças de ouro. Então, o ouro causa também
instabilidade econômica na região das minas. E é interessante também pensar que, olha o que vai acontecer a partir da metade do século XVII, do século XVIII. Há uma decadência do ouro. Tá? Para-se, né, de achar ouro tão facilmente e há uma dificuldade, então, dessa extração do ouro a partir de agora. E é interessante também pensar que neste momento da queda desse gráfico aqui, a insatisfação popular aumenta, porque aquela opulência vivida aqui, aquele gasto, eu poder esbanjar, eu não posso mais aqui. Então, traz uma sensação à população que elas estão empobrecendo, e isso irrita a população. Ao mesmo tempo, há também um aumento da cobrança de impostos, uma vez que Portugal não arrecada mais como arrecadava antigamente. Então, neste momento aqui, é criado um novo imposto, chamado de derrama, e nesse imposto, então, chamado de derrama, é onde vai começar um movimento. Na verdade, a gente nem chama derrama mais de imposto, mas é uma lei que existia quando Portugal não atingia a cota mínima de ouro necessária. Então, Portugal tinha uma cota, exemplo, quero 3 toneladas de ouro, e eu não consigo essas 3 toneladas, ao final de cada ano, eu venho com essa lei derrama. Eu me aproprio de tudo aquilo que pertence à pessoa devedora e eu tomo para completar essas arrobas de ouro que Portugal não tinha. Então, os devedores iriam ter que completar, né, e a população, de modo geral, teria que completar essa cota mínima portuguesa de ouro. Beleza? Então, o gráfico mostra isso. Obviamente, se eu perguntasse aonde, né, insatisfação aconteceria de melhor forma, né, principalmente na queda. Nessa queda aqui. É que nesse momento, então, que vão surgir 2 tipos de revoltas que nós iremos estudar posteriormente, a Inconfidência Mineira e a Inconfidência Baiana, principalmente ligada às novas leis da derrama. Beleza? Aqui, abaixo no gráfico, te mostra a população brasileira, principalmente nas regiões das Minas. Se você olhar aqui, principalmente, só em Minas Gerais, tá bom? A quantidade de negros e mestiços que tinham. Vou usar o termo mestiço, porque aqui é apropriado pelo século e pelo período, tá? Você tinha 174 mil escravos na região das Minas, enquanto você tinha 180 mil pessoas livres. Dessas 189 mil livres, 70 mil era branca, 80 mil era mestiço e 40 mil era negro ex-escravo que era livre. O restante dos pardos misturados, né? A gente fala dos pardos mestiços e dos negros, todos eram escravos. É importante ressaltar que a condição de saber se a pessoa era escrava ou não era a questão do calçado. Se ele estava calçado, ele era então livre. Agora é óbvio, relacionando-se apenas aos negros e mestiços. Branco nunca poderia ser no Brasil um escravo. E branco, nesse contexto, nunca poderia sofrer racismo, porque ele é o opressor. Tá bom? Além do ouro também, foi achada aquelas pedras brilhantes e maravilhosas que são os diamantes, né? Então, quando foi encontrado o diamante, principalmente na região de Diamantina, né, chamado Arraial do Tijuco pelos portugueses, depois, posteriormente, o nome Diamantina, foi encontrada essa pedra, né, que foi uma grande disputa entre as pessoas. Ocorreu uma corrida muito grande para a região e a coroa portuguesa ficou muito preocupada. Por que ela ficou preocupada? Porque o diamante, em contrapartida do ouro, ele não teria como se quebrar para cobrar o quinto. Então a coroa portuguesa se apressou e cercou toda a região do Arraial do Tijuco, tá? Não permitindo que pessoas, né, particulares fizessem a extração do ouro. Então, a coroa portuguesa contratou pessoas, enviou-as ao Brasil para serem os contratadores de diamantes, para controlar essa produção de diamante. Então, dizia os documentos antigos que muito poucas pessoas conseguiam entrar e sair da região, porque a fiscalização era muito grande, porque as pedras eram muito desejosas. E também eram encontradas no leito dos rios, dessa forma, com a bateia, com as pedrinhas. Eles passavam, né, uma vara
procurando cada pedra. Dizem que os diamantes saídos dessa região aqui são os diamantes mais bonitos que tinham. E aí, obviamente, está aqui um contratador diamante fiscalizando, os funcionários, os escravos, da mesma forma que também a extração era feita por negros, né, os escravos, ao leito dos rios, com muito controle português. Uma outra imagem mostra a mesma coisa, um controle muito grande na extração do diamante. Olha só, o tanto de negro extraindo, o rio sendo desviado no leito dos rios, passando e procurando, né, os diamantes, e para cada escravo, um funcionário fiscalizando essa extração, uma vez que o diamante não teria como se cobrar o quinto dele. Então, era necessário que a coroa portuguesa tomasse partido dessa extração. Essa região também do Arraial do Tijuco, Diamantina, enriqueceu muito devido às pedras, né, e da mesma forma viveu opulência. Uma coisa muito interessante na região das Minas é que ela provoca uma diferenciação social do resto do Brasil. Então, no próximo vídeo, nós trabalharemos essa diferenciação social e as revoltas mais importantes. Um abraço.